Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos Solis Júnior, sou professor no Colégio José Garcia Leal, na cidade de Paranaíba. Hoje a gente vai ter uma aula experimental aqui, que é uma videoaula, para tentar reforçar um pouco do que a gente aprende dentro da nossa sala de aula. Hoje eu vou estar trabalhando uma matéria do terceiro ano do ensino médio, que é o que nós chamamos de força elétrica. Como já se sabe, vocês aí no seu conhecimento prévio, duas partículas carregadas, elas exercem uma interação entre elas. Essa interação pode ser ou atrativa ou repulsiva. Se você, no caso, tiver duas partículas carregadas, no caso, com o mesmo sinal de carga, vai acontecer uma interação entre elas, na qual elas vão se repelir mutuamente. Se você tem uma partícula A aqui e uma partícula B aqui, o que vai acontecer? A partícula A vai exercer uma força sobre a partícula B. Consequentemente, em contrarresposta, devido à terceira lei de Newton, como A exerce uma força sobre B, B exercerá uma força de mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentido contrário, sobre a partícula A. Agora, quando você tem duas partículas com cargas diferentes, o que acontece? Nós temos aqui uma partícula A novamente e uma partícula B, ambas com sinais opostos de carga. Vai haver uma interação de atração entre elas, na qual a partícula A exercerá uma força de atração sobre a partícula B e, consequentemente, a partícula B exercerá uma força de atração sobre a partícula A. Nós entendemos que força é uma grandeza do tipo vetorial. Portanto, todo tipo de força, seja força elétrica, seja uma força magnética, seja uma força gravitacional, para sua completa caracterização, nós devemos elucidar que ela deve ter módulo, direção e sentido. No caso, a chamada força elétrica, essa nossa chamada força elétrica, nós vamos trabalhar o módulo dela através da chamada lei de Coulomb, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Em relação à direção da força elétrica, nós vamos observar que a direção dessa força elétrica será uma linha que une o centro dessas duas cargas. E o sentido dessa interação vai depender justamente da interação, seja ela entre duas cargas de mesmo sinal, seja ela de sinais, no caso, opostos. Então, meus queridos alunos, a gente também, fazendo uma análise um pouco mais algébrica sobre a questão vetorial, nós vamos observar que a força de interação entre A e B ela será igual a menos a força de interação entre B e A. Essa relação aqui se estabelece devido à terceira lei de Newton. Consequentemente, eu posso também descrever que a força de interação entre A e B, o módulo dessa força de interação, é igual ao módulo da força de interação entre B e A. A gente pode observar que a diferença entre essas duas linhas aqui é que nessa primeira nós demonstramos que a força AB ela tem um sentido contrário à força BA. Ambas têm o mesmo módulo, porém o sentido é contrário. Observemos que a força B está no sentido positivo do eixo X, enquanto que a força BA está no sentido contrário ao eixo X. Outro detalhe muito importante que a gente deve denotar aqui sobre a chamada força elétrica é que a força elétrica ela age a uma certa distância. Portanto, nós dizemos que a força elétrica é uma força de ação de campo. A questão do campo, chamado campo elétrico, a gente vai debater em aulas posteriores. Daí, galera, é o seguinte: a lei de Coulomb, ela é chamada assim devido ao Auguste Coulomb, que descreveu através de um experimento de torção elétrica que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas
cargas envolvidas, no caso, e inversamente proporcional, proporcional ao quadrado da distância que as separa. De uma forma geral, a gente pode descrever a lei de Coulomb dessa magnitude. Nós vamos colocar, então, de uma forma mais matemática, que a força de interação entre duas partículas A e B ela é proporcional ao produto das cargas, que é A, QB, e a força de interação entre A e B ela é inversamente proporcional à distância que separa essas duas cargas. Para a gente fazer com que essa proporção se torne uma igualdade, nós atribuímos uma constante chamada de constante de Electra ou constante de Coulomb. Dessa forma, a lei de Coulomb ela estabelece que a força de interação entre duas partículas A e B é igual a uma constante vezes a carga de A vezes carga de B dividido pela distância entre as duas ao quadrado. Notem um detalhe muito importante é que a gente trabalha em módulo. Dessa forma, a questão, quando for trabalhar mais forças, a gente não vai ter nenhum erro aí em situações do sentido dessas forças. Essa constante, que é uma constante de elétrica, ela tem um valor no vácuo de aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Uma coisa importante que a gente notar sobre essa equação é que ela parece muito, exatamente muito, com a chamada lei da gravitação universal do Newton. A lei da gravitação universal, ela também propõe que a força ela é inversamente proporcional à distância que separa as partículas, no caso, a questão da força gravitacional. Só que a questão de um detalhe aí um pouquinho maior para quem gosta de física, a força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado nos faz colocar o seguinte detalhe em questão de exercícios mesmo. Se a gente observar um gráfico, por exemplo, de força em relação à distância. Para uma distância igual a D, nós teríamos uma força F. Se nós duplicarmos, no caso, essa distância, ou seja, colocarmos ela para 2D, como aqui a gente tem o inverso do que? Do quadrado da distância, essa força ela vai diminuir não 2 vezes, mas 4 vezes. Então a gente vai ter um F dividido por 4. Depois, se colocar uma distância de 3D, a gente vai ter, no caso, um F dividido por 9, ou seja, você vai estar decaindo aqui, observando uma função dessa forma. Então, pessoal, essa é a primeira videoaula, né, só para a gente falar um pouquinho mais sobre a lei de Coulomb, e agora nessa próxima eu vou demonstrar um exercício, beleza? Valeu e, galera, estudem. Falou! Depois você vai tirar essa parte, né? É só para o making off aqui, para dar uma esquentada e vamos lá.